Ok. Bom, gente, estamos gravando. Boa noite. Hoje nós vamos receber dois convidados, a doutora Lucila Samara Dantas de Oliveira, que vai apresentar um caso. Ela é amiga da Eunice, lá de Rio Grande do Norte, fez residência com o Ed lá em Recife, e o doutor Rafael Caligares, Zaldívar Caligares, que é meu amigo há muitos anos, inclusive via um amigo comum, que a doutora Maria Lúcia também conheceu, o Maurício, e o Rafael faz GO, atualmente mais gineco, foi obstetra até 3 anos atrás, como ele me falou, e a gente já vivenciou 2 casos na situação de hoje. Então, queria agradecer a presença dos dois e podemos começar a reunião. Vamos lá, vou colocar aqui para apresentar, só um momento. Estão conseguindo ver aí? Sim. Sim. Sim, Então, tá. boa noite mais uma vez. Meu nome é Lucila, né? Sou médica gastroenterologista e atuo aqui no interior do Rio Grande do Norte. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, trazendo esse caso. E agradecer a oportunidade. Eita, perdão. Então, a paciente é uma paciente do sexo feminino, de 35 anos. Ela é natural e procedente de Pendências, que é uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Norte, e é cabeleireira. Essa paciente, ela foi encaminhada para mim, do seu obstetra. Ela estava gestante, quando eu avaliei a primeira vez, ela estava com 12 semanas e 1 dia, e ela foi encaminhada por alterações nas enzimas hepáticas. Ela era uma paciente assintomática, negava sintomas de descompensação de doença hepática crônica, negava dor abdominal, prurido, náusea ou vômito. Em seus antecedentes obstétricos, o que chamava a atenção é que ela era uma gesta 3 para 2 partos, né? E a sua última gestação, que foi em 2021, ela relatava que tinha tido um parto prematuro, que foi atribuído a uma infecção do trato urinário, e relatava também um prurido, que ela disse que foi por volta do 4º mês de gestação, mas esse prurido não foi investigado. Posso interromper um minuto, Lucila? Ok. Eu acho que o microfone do Rafael está aberto e está dando interferência com o seu som. Sim. Isso, agora acho que vai ficar melhor. E, voltando, né, na primeira gestação dela, ela tinha uma informação assim também não muito precisa, ela acha que teve um prurido também, mas era uma coisa bem questionável, foi algo bem discreto. Em relação ao uso de substâncias hepatotóxicas, ela negava o uso de chá, ervas, suplementos, bem como o uso de álcool. De medicamentos, fazia uso apenas do multivitamínico, né, que foi prescrito por conta da gestação. E em seus antecedentes familiares, ela tinha uma mãe que tinha realizado uma colecistectomia por colelitese sintomática na adolescência. No seu exame físico, de positivo, ela tinha uma obesidade com IMC de 31, né, e prévio à gestação, ela já se enquadrava como obesa, tinha níveis pressóricos normais, não tinha estigmas de doença hepática crônica, e o abdômen não tinha visceromegalias. Então, aqui trazendo um resumo, né, para a gente discutir agora inicialmente com esses dados, a gente tinha uma mulher, então, com 35 anos, gesta 3 para 2, no primeiro trimestre, uma paciente obesa, com antecedente de prurido e prematuridade, né, em gestações anteriores, e uma mãe com colelitíase na adolescência. Acho que vou parar aqui para a gente
né, discutir as hipóteses. Beleza. Eu vi que o Luiz tinha entrado na reunião. Cadê o Luiz? Ele estava aí. Tava. Então, vamos passar para o Antônio. Boa noite, Antônio. Oi, professor. Boa noite. Então, vamos lá. Então, só para comentar um pouco do caso. Então, é uma gestante e a queixa principal era prurido, né? Não, na E ela verdade, ela não tem prurido, ela é assintomática. Ela está tá. com exames de fígado alterados. Foi em Isso, gestação prévia, né? isso. Tá. A gente ainda não sabe quais exames de fígado, né? Isso. Eu acho que, assim, pensando nesse contexto, se a gente for pensar que ela tinha um prurido na gestação anterior, e agora vem com alterações que a gente não sabe em exames laboratoriais. Eu pensaria que, assim, a mãe com colelitíase na adolescência, né? Então, uma pessoa jovem com colelitíase. Isso já chama atenção para a gente em algumas condições. Uma gestante, então, com prurido e prematuridade em gestação prévia, eu pensaria, se a gente está falando de fígado, né, num quadro de colestase, talvez, que fez um prurido. Agora, alterações laboratoriais. A gente não sabe se é colestase ou transaminases, né? Mas eu acho que com essa história de prurido em gestação anterior e tudo mais, pensaria, assim, em hipóteses relacionadas a isso. Então, de colestases, né? Por conta do prurido. É lógico que se a gente for pegar só o prurido, tem N diagnósticos diferenciais para o prurido, né? Eu acho que aí abre-se um leque. Mas, dentro disso, acho que a gente precisa primeiro entender qual é o perfil dessas transaminases, porque se for a LTST, a gente direciona para um caminho, então, né? Então, uma hepatite na gravidez, aí tem várias causas, né? Então, a clínica dela ela não tem clínica, né? A gente pensar em, por exemplo, até 12 semanas, né? Então, descarta um pouco o HELP, esse tipo de coisa que seria numa forma mais tardia, né? De apresentação. Então, agora, se for um padrão mais colestático, a gente poderia pensar e uma mulher que tem uma mãe que teve colelitíase na adolescência, a gente pensaria... Eu estou muito em causas genéticas com essa história na cabeça, né? Desses dois contextos. Mas, enfim, LPAC para essa mãe, e ela com uma colestase gestacional, um contexto assim, né? Por conta disso. Mas aí a gente já estaria avançando no raciocínio, né? Mas se a gente voltasse, se veria diagnóstico diferenciais de prurido, se bem que agora ela não tem prurido, mas pensando que ela já teve isso, eu interpretaria que seria de novo uma colestase e partiria desse pressuposto, né? Legal. A fase que ela teve, o prurido, na gestação anterior, foi associada com uma infecção urinária e foi no 4º mês. Ela não tem prurido agora, mas também está um pouco precoce, né? Então, Ela está com 12 semanas ali, né? Também terceiro comecinho da gestação ainda, né? Primeiro trimestre. não sei se mudaria o raciocínio, mas só para chamar a atenção dos momentos que ela teve o quadro, um pouco precoce, né? O atual. E atualmente talvez ela tenha algum motivo para ter exames alterados, já que ela é obesa, né? Tem um IMC de 31. Se também a gente não pudesse pensar numa outra causa associada. Agora, essa mãe com uma colelitíase na adolescência é interessante para a doença genética. O Luiz voltou, doutor Eduardo. Foi eu nesse. O Luiz voltou. Ah, tá. Agora já. Alguém quer fazer alguma hipótese? Tinha caído a minha ligação aqui, doutor. Você ouviu o caso? Eu ouvi a parte que ela era meio oligossintomática, né? Teve um relato de um prurido X na restrição anterior,
Mas eu não sei se veio alguma coisa depois. Tá. Não, então, eu acho que daí ela foi encaminhada assintomática, a gente não sabe quais são os exames, ela tem esse fluido na gestação anterior, no 4º mês, quando ela teve uma infecção urinária, e ela tem esse histórico familiar que a mãe teve uma colitíase na adolescência. Doutor Gama, o Antônio fez uma boa avaliação do caso? Olá, doutor Edu. O Antônio, criou um raciocínio que permeou aí as coisas mais diagnósticos diferenciais mais relevantes para o caso, né? Eu só queria, talvez, deixar assim, a gente sempre que olha um caso desse na gestação, né, a gente divide esses pacientes em duas possibilidades: doenças hepáticas da gravidez, né, e doenças hepáticas, né, que não são próprias da gestação, mas que podem se expressar na gravidez, né? Quando a gente cria esses dois grupos de doenças, né, a gente abre um leque de diagnósticos diferenciais talvez mais organizados, né? Então, é uma paciente que tivesse uma doença hepática prévia, que agora se expressa durante a gestação, aí ele chamou a atenção para a questão da possibilidade de doenças virais, né? O senhor chamou a atenção para a questão da obesidade e, consequentemente, doença hepática gordurosa não alcoólica, que pudesse trazer alterações laboratoriais aí, pertinentes aos testes hepáticos. Mas tem as doenças hepáticas da gravidez, que aí ele também chamou atenção para as possibilidades, né? Então, acho que ele criou uma linha de raciocínio que foi interessante, sim. Ô, Rafael, os clínicos estão indo bem? Agora está fechado o microfone, Rafael. Ok, está me ouvindo agora? Alô? Sim. Sim, estamos ouvindo. Ok. Eu concordo com tudo que foi colocado. Me parece que, assim como o Dr. Gama falou, o que o Antônio fez de raciocínio me parece muito coerente. E eu, da minha parte, eu gostaria de colocar 3 coisas. Primeiro, seria uma colocação e uma pergunta para vocês, hepatologistas. O fato dela ser cabeleireira, tá? Teria algo para a gente pensar em a exposição dessa pessoa, algum tipo de química que ela usa no dia a dia que poderia piorar essas transaminases e também essa colestase, entre aspas, né? Que a gente ainda não definiu o diagnóstico, né? Isso é uma colocação e uma pergunta, né? Eu acho que o fato da mãe ter tido essa colecistopatia tão cedo faz lembrar, de fato, que a gente pode ter um componente genético, né? Mas a gente tem que pensar que as alterações genéticas na colestase e na gravidez, comprovadas pelo menos até hoje, são uma minoria, né? As genéticas, em torno de, se não me engano, 7 a 10% das que apresentam colestase gravídica teriam, né? Só que, assim, cada vez mais estão aparecendo mutações. No começo eram 1, 2, agora já tem, acho que 4, 5 ou 6, e provavelmente a gente vai descobrir mais isso com o tempo, né? Para ser pensado, né? E o fato dela ter tido prurido na primeira gestação, que a gente não sabe muito bem quando que ela teve esse prurido exatamente, né? Mas a gente sabe que em torno de 30% a 40% das pessoas que tiveram, das mulheres que tiveram colestase, elas terão na outra gestação também. Então, isso são dados só clinicamente, para a gente raciocinar também em conjunto, né? Então, basicamente, é isso que eu queria colocar nesse momento, o que eu tenho, né? O que eu sei, e, sem dúvida, a obesidade conta bastante, mas essa primeira pergunta minha
pense um pouquinho, e não sei se eu desconheço quais são os produtos químicos que um cabeleireiro usa normalmente, mas há de se pensar também nisso. Não é só hepatite alcoólica, né? Tá. Alguém quer responder para o Rafael? Eu não sei responder quais poderiam ser os possíveis hepatotóxicos aí usados num serviço de cabeleireiro. Eu achei bem interessante essa lembrança aí que ele levantou, né? A gente realmente não tinha pensado nisso, mas tem muita assim, substância química que eventualmente pode ter alguma coisa mais inalatória, né? Que essas profissionais podem procurar. O que eu me lembro assim mais os produtos de formol, né? E o formol é sempre específico para os tecidos, né? Não sei, então, se eventualmente poderia ter alguma coisa relacionada a isso. Achei legal lembrar essa questão aí epidemiológica, né? E a outra colocação que você fez, Rafael, a gente sabe mesmo que, assim, a menor parte das colestases gestacionais estão relacionadas com a presença de mutações. Mas eu não tenho esse conceito de ser tão pouco quanto você levantou. Você falou em 7 a 10%. Eu tenho assim, um conceito que 30%, 40% pode ter alguma mutação que justifique. A gente está fazendo um trabalho, que é a tese da Lívia, uma pós-graduanda nossa, né? E ela pegou vários tipos de colestase e está fazendo os testes genéticos para identificação. Então, ela estudou, até o momento, 51 casos de colestases diversas. E em metade deles, a gente conseguiu identificar alguma mutação que justificasse o quadro. Nesses 51, tinham lá acho que mais ou menos, não lembro dos números direito agora, mas mais ou menos umas 14 casos de colestase da gestação. E a gente conseguiu identificar a mutação em metade deles. Então, como você falou, essas mutações estão aparecendo, né? Os bancos de dados estão ficando mais ricos, né, nessas informações. Então, eu acho até que pode ser uma possibilidade. O que eu queria saber aqui, Lucila, que não ficou claro para mim, se ela era absolutamente normal do ponto de vista de enzimas antes de entrar nessa gestação. Você tem essa informação? Está fechado. Lucila, você está falando? Lucila tem que abrir seu microfone. Você está sem microfone, nós não estamos te ouvindo. Estão ouvindo agora? Sim. Agora sim. A gente vai ter agora nesse próximo slide a resposta para isso. Eu posso passar? Estão conseguindo ouvir? Estamos te ouvindo. Pronto. Eu vou passar, então, aqui o slide, tá? Então, ela trouxe, né, para mim, os exames que estavam alterados na gestação anterior, e a gente conseguiu resgatar outros 2 exames. Então, aqui à direita, né, a gente tem os exames que ela trouxe de agora, que eram do início, né, da gestação, aqui em outubro de 2024, quando ela estava com 5 semanas e 9 dias, ela tinha apenas dosagem de transaminases, né, mostrando um aumento tanto de AST quanto de ALT, e nessa mesma consulta ela já trazia exames que ela tinha repetido com 10 semanas, que ela acrescentava nessa ocasião a dosagem de gama-GT, que também estava alterada.
E aí, de exames prévios, a gente conseguiu ter acesso a um exame de 2021, que foi daquela gestação que ela teve o prurido, que tinha uma ALT de 77, né, com um limite de referência de 40, e exames de uma época que ela não estava gestante, né, que mostrava aumento também de ALT e AST. Então, além disso, ela já veio para mim trazendo uma ultrassom de abdômen normal e de avaliação etiológica. Ela já trazia sorologias de vírus B, C, HIV, sífilis, tinha também uma função tireoidiana normal e tinha um perfil metabólico com a glicemia, né, que para a gestante é um nível já elevado nesse primeiro trimestre, né, de 98, plaquetas e bilirrubinas normais. E aí, Antônio, ajudou ou atrapalhou esse lado aí? Bom, a gente estava pensando mais numa colestase, né? Embora a gente não tenha FA. Acho que assim, esse primeiro exame, então 2021, ela não tinha, quando ela estava assim, fora da gestação, né? A gente Ela vê que estava ela já grávida, tinha. 2021. O de 22 foi fora da Isso, gestação, né? isso. Tá. Então, na primeira gestação, a gente vê que ela tinha uma LT, assim, quase 2 vezes o limite. Mas aí, então, fora da gestação, ela também já tinha transaminases elevadas, né? Então, a gente pode dizer que, muito provavelmente, ela não tem uma doença, como o professor Gama comentou, né? Uma doença própria da gestação ou uma manifestação dentro da gestação. Ela já deve ter alguma coisa de base, que ela já tem, então, transaminases elevadas. E aí, dentro da gestação, ela tem essa piora das transaminases, um padrão aí que quase 3 vezes, ST, então com 10 semanas tem uma piora, né, da ST, embora a LT caia, e uma gama-GT também aumentada. A gente não tem FA, mas assim, eu acho que isso ajudou para a gente entender que provavelmente é uma paciente que já tem uma doença prévia, até porque ela já tinha essas transaminases elevadas previamente, e teve uma piora clínica, né, aí nesse início da gestação, né. Então, mas embora o ultrassom esteja normal, e aí os outros exames que a gente vê. Então ela tem uma plaqueta normal, sorologias virais todas negativas. Então acho que a gente descarta etiologias virais para isso. Tem essa alteração glicêmica, como foi comentado, mas em termos de etiologia, acho que isso traz para a gente que é uma paciente que já tem uma doença hepática prévia, com a pior. Em termos de etiologia, acho que descarta a etiologia viral, não é quadro sugestivo de componente autoimune. Eu acho que ainda a gente precisa entender melhor esse padrão colestático, porque ó, a FA é quase 5 vezes acima do limite, a gama-GT é quase 5 vezes acima do limite. Como será que é essa FA, né? Para ainda entender um pouco melhor, porque agora parece um componente mais misto. Em termos de outras etiologias, como eu falei, não parece ser uma doença da gestação, para a gente pensar em HELP e outras coisas, até pela idade, pelo momento da gestação, por não ter plaqueta baixa, não ter outras causas. Não parece ser autoimune. Eu acho que a gente teria que entender melhor se há ou não colestase e medicamentos. Ela não tem uso de nenhum medicamento que poderia justificar, e até por não ser um quadro agudo de agora, isso também não tem tanta significância, né? Já é um quadro que vem. Então, é um paciente que tem alguma doença hepática crônica e que teve uma piora dentro do contexto gestacional, né? Legal. Gostei do seu raciocínio. Gama, você gostou também do raciocínio do Antônio? Gostei, sim. Eu acho que ele pegou uma linha de raciocínio bastante elegante e atrativa aí para o caso, né? Porque, assim, ela, como o Antônio falou, ela tem aminotransferases alteradas, né, antes da gestação.
Então, é como se ela trouxesse uma doença daquele período para a gestação, e não uma doença própria da gestação, né? Tem essa gama GT de 4 vezes o limite do período normal. É uma moça que é jovem, mas aí o doutor, como é o nome dele? Doutor Rafael, né? Ele falou da questão do cabelo, da tinta de cabelo, né? A doutora Lúcia já chamou a atenção aí para algumas coisas, mas apesar dela ser jovem, né? Tendo essas transaminases aí alteradas, com uma gama GT que prospera aí em 4 vezes o limite superior do normal, e a gente não sabe como era o comportamento dessas enzimas anteriores, se a gente fosse pensar numa doença que não é da gravidez, né? E que agora, né, caminha com essa expressão aí bioquímica, embora ache pouco provável, mas pensando nessa questão aí, fatores de risco, hepatopatia, gama GT que sobe 4 vezes, então ela predomina em cima das aminotransferases. A gente sempre, quando lê CBP, né, eu volto a dizer, a faixa etária dela é muito jovem para isso, mas a gente sempre, quando lê CBP, tem lá fatores, né, ambientais, como tintura de cabelo, esmalte, né, como fatores, né, etiopatogênicos relacionados como gatilho aí para possíveis infecções urinárias de repetição também estão lá. Então, só para botar mais um pouquinho aí de lenha na fogueira, como se diz, né? Pensando aí nessas associações aí epidemiológicas, porque uma outra coisa que causa estranheza é que ela faz uma manifestação bioquímica do fígado num período gestacional muito precoce, 5 semanas só de gestação, né? Então, quando a gente fala assim, doenças próprias da gravidez, a hiperêmese gravídica não preenche critérios aqui, né? A esteatose aguda da gravidez, a colestase intrahepática da gravidez, né? A síndrome HELP, né? Então, quando você vê assim, as doenças aqui são muito... a idade aqui das manifestações laboratoriais é muito precoce para as doenças que a gente fala próprias da gestação. Já com 5 semanas ela já tinha essas alterações bioquímicas, né? Não alterou pressão, não alterou, clinicamente não tinha nada relevante para a gente pensar que ela pudesse estar fazendo aí uma pré-eclâmpsia e barra esteatose aguda da gravidez. Eu acho também que é muito cedo nessa faixa etária. Então, eu estou achando que ela agora ficou mais difícil, né? Porque a idade gestacional é muito baixa ainda, né? A gente tem mais transaminases, mas não tantas, só tocadas, e uma gama GT isolada que está 4 vezes o limite superior do normal. Mas eu acho que o Antônio foi muito feliz aí no raciocínio dele, sim. Rafael, os clínicos estão indo bem? Se essa menina aparecesse para você lá, ficaria preocupado? Ficaria muito preocupado. Porque a gente não viu ainda o resto, né, da evolução, mas como é muito cedo, muito precoce, a tendência vai ser piorar, principalmente depois de 24 semanas de gestação. Tá? Que é uma época em que a sobrecarga de estrona que você tem pela placenta chega a ser abissal, né? Então, e aí onde essa parte do metabolismo, de dificuldade de lidar com toda essa carga fica grande. E o grande receio que a gente tem, que o mais frequente é a perda fetal, e em segundo lugar, logo a seguir, não menos importante, é o problema com a mãe, a matriz, né? Mas isso vai depender dos ácidos biliares, né? Como que vão ficar. Isso a gente vai ver mais para frente, mas com 6 semanas já tem essa alteração, e depois com 10 semanas aumentou muito, né? Eu estaria muito preocupado acompanhando esse caso, com 10 semanas com esses números. Rafael, quanto que você aceitaria como uma alteração
laboratorial que acontece numa gravidez normal? Quanto que seria essa elevação? Que a gente sempre fala que existe uma LT, AST que sobe, as enzimas podem subir. Qual que é um limite que te deixa para a grávida que é da própria gravidez e quanto que você estressa, numericamente falando? Né? Se fosse o TGO, o TGP, chegando até 70, 80, não é que fico confortável, mas eu me seguro. Mas depois disso, né, e ainda, nesse caso, a gama-GT aumentando tanto assim, eu fico muito preocupado, porque assim, a resolução não vai ser só dar um ácidozinho aí para diminuir isso, né? A gente tem outras comemorações aí a serem discutidas, porque hoje em dia o prematuro, dependendo do berçário, eles conseguem segurar muito bem, mas a gente sabe que vai melhorar muito uma vez que se resolve a gestação, só que o problema base não vai resolver. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta direta, porque eu acho que tudo vai depender do resto, mas se eu tenho um TGO, TGP, que vai ter 60, 70, eu me seguro um pouco, mas já tô preocupado. Legal. Doutora Lúcia, quer comentar? O Gama? Deixa a doutora Lúcia falar. Fale, doutora Lúcia. Não, eu acho assim, que a gente não tem elemento nenhum para achar que isso é uma doença própria da gestação, né? Ela já tinha alteração antes, manteve essa alteração no intervalo gestacional, e a alteração que ela apresenta é super precoce. Praticamente todas essas doenças próprias, a alteração... Alguém fecha aí o som que está... Aqui no final da gestação. Então, não é uma doença própria da gestação, não parece. Então, ela já teria uma hepatopatia de base. Uma hepatopatia que cursa com alterações enzimáticas aí, pelo menos 3, 4 anos de alteração enzimática ela tem, e ela não tem uma hepatopatia avançada, né? O ultrassom é normal, a plaqueta é boa. Então, que doença é essa que ela tem aí cronicamente, que está alterando as enzimas e que está piorando na gestação? Nós pensamos aqui em alterar, algumas coisas a gente afastou, né? Afastamos vírus, tal, mas pensamos em alguma alteração tóxica relacionada aos produtos que ela utiliza, pensamos em alguma alteração genética, predispondo a uma colestase, que a gente sabe que também aumenta a transaminase, que poderia piorar na gestação. Não pensamos muito em doença autoimune, mas é sempre uma coisa que a gente tem que pensar numa paciente jovem, mulher de 35 anos, costuma melhorar na gestação e não piorar, mas eventualmente pode piorar. E sempre a gente é obrigado a afastar outras causas de hepatopatia numa paciente jovem, né? Então, ela pode ter uma doença de Wilson? Pode ter. Vamos fazer seroloplasmina, vamos avaliar. O Gama lembrou muito bem, né, de uma CBT numa paciente muito jovem, que poderia ter um comportamento distinto. Então, eu acho que é nesse caminho que a gente está, né? De uma doença crônica, não avançada, e que está piorando na gestação e que está deixando o Rafael preocupado. Valeu. Vamos lá, Lucila? Vamos lá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, Sim. assim, eu tive essa mesma impressão no consultório, né? Que ela tinha algo prévio. E, assim, eu vivo numa realidade, acho que bem diferente de vocês, em relação à qualidade de exames. Então, eu pedi até para repetir esse ultrassom. E aí, ela voltou para mim, apenas com 17 semanas, permanecia assintomática. E aí, eu pedi para ela repetir o ultrassom. Porque eu valorizei muito a questão da obesidade dela, né? Eu fiquei, será que não é
uma esteatose que não foi vista. E aí, na nova ultrassom, veio descritos raros focos ecogênicos esparsos pelo parênquima. E ele descreveu também um baço aumentado de 70 para um valor de referência de 60, mas que eu não percebi no exame físico. E, na conclusão, ele colocou que esses focos ecogênicos eles eram de aspecto inespecífico e comumente relacionado a hamartomas biliares. E aí eu complementei, né, os exames dela, com provas de função, que vieram normais, uma fosfatase alcalina, que também veio normal, né, que ela ainda não tinha nenhuma dosagem, e fiz essa investigação etiológica. Cinética de ferro, ceruloplasmina, alfa-1-tripsina, repeti as sorologias, eletroforese, IgM, IgG, antimúsculo liso negativo e um FAM positivo de 1/160 nuclear pontilhado fino. Tá. E aí, Antônio, como estão as suas hipóteses? Como estão? Então, acho que esses exames são interessantes, né? Então, o ultrassom só tinha mostrado aqueles hamartomas, mas mostra uma discreta esplenomegalia, né? Não sei até que ponto isso também pode ser explicado pela gestação, mas o que chama atenção, a FA não está tão alta, né? Acho que a gente estaria esperando ela um pouco mais aumentada. E nos outros demais exames, então, alfa-1-tripsina normal, ceruloplasmina normal, a IgG baixa, né? Acho que esse FAN confunde por ser nuclear pontilhado fino, mas ela tem um músculo liso negativo, né? Ou não foi feito esse certinho? Negativo. Negativo, E também a gente sabe que o FAN, dentro desse contexto gestacional, pode estar alterado, né? Então, porque então a gente pensa, um FAN nuclear pontilhado fino, mais IgG baixa, né? Então, realmente, não chama atenção para um quadro autoimune, pelo menos eu não pensaria. E eu acho que não mudou muito as nossas hipóteses, eu acho que serviu para descartar os quadros mais raros, né? Então, Wilson, alfa-1-tripsina, eu acho que embora esteja esse FAN, eu não corroboraria ele para trazer nenhum diagnóstico diferente. Eu acho que o que me chamou a atenção foi essa FA baixa, né? Isso que me chamou um pouco a atenção, porque se a gente fosse pensar, a gente estava partindo mais no contexto de uma colestase pela gama-GT alta, e aí uma toxicidade da colestase levando ao aumento das transaminases, igual a professora Maria Lúcia falou, mas eu esperaria a FA um pouco mais alta, então, e a FA mais baixa agora, né? Mas eu acho que os exames não trouxeram tantas respostas, acho que ainda trouxe mais dúvida. Concordo. Lucila, você fez TGA, TGP e Gama-GT nessa 17ª semana? Não, assim, na verdade, essa paciente, eu pedi para ela complementar e ela voltar logo, e ela acabou demorando. Como tinha uma questão social por trás, eu acabei não tendo novos exames aí, porque eu apenas complementei, achando que ela iria voltar logo. Mas tem mais exames à frente. Nesse momento aqui, eu não tinha. Nesse momento, o doutor Gama está satisfeito com as hipóteses ou ele ficou esperto com esse baço? Não, eu tô bastante confuso, porque assim, agora, não sei se eu ficaria, já ela pediu um FAN, veio um FAN, padrão nuclear pontilhado fino, num título de 1/160. Aí ela pediu antimúsculo liso. Eu avançaria um pouquinho mais nos autoanticorpos, visto que tentou-se buscar aí uma doença hepática autoimune, olhando mais para as aminotransferases aqui, né, com um TGP um pouquinho maior do que TGO, e talvez a gente possa pensar, esses níveis
mas não tão altos de aminotransferases, seja aquele sossego da hepatite autoimune que começa a se manifestar durante uma gestação. A gente sabe que a gestação é um bom momento, né, para a maioria das vezes num paciente com hepatite autoimune. Então, não esperar muitas transaminases, talvez coincida com esse tempo, né, da gestação. E aí, se ela tem um FAM num padrão de 1 para 160, nuclear pontilhado fino, que é um padrão de FAM que a gente frequentemente tem mais, né, na hepatite autoimune, mais até do que o nuclear homogêneo na estatística que a gente vê dos pacientes de hepatite autoimune lá do grupo da casinha. E com antimúsculo liso não negativo, eu avançaria no anti-LKM1 e, quiçá, no anti-SLA, pensando que eu pudesse ter aí uma história de uma hepatite autoimune durante a gravidez. Porque até agora, o que a gente tem de mais sensível do ponto de vista dos testes hepáticos são as aminotransferases e uma gama-GT isolada. E, estranhamente, a fosfatase alcalina dela não está alterada, e poderia estar porque ela está grávida, né? Então, a atividade trofoblástica daquela placenta poderia estar fazendo a fosfatase também mudar ali o seu rumo do valor de referência, subindo um pouquinho mais. Mas aí, até agora ela tem uma fosfatase alcalina normal, né? Então, eu seguiria olhando essa paciente de perto, procurando relacionar sintomas, né? Olhar laboratório de modo regular para a gente ver o que vai começar a surgir aí e aparecer no meio do caminho que facilite aí essa impressão diagnóstica. Porque agora fica a ideia de, será que ela já tem uma doença hepática crônica, né? Ela tem um baço aumentado de tamanho, mas o ultrassom não ajuda, não dá características de um fígado crônico, né? Parece que é um fígado só com amartomas, né? Então, não sei, né? Não sei. E fico me perguntando se essa esplenomegalia, né? Porque parece sim ser uma esplenomegalia, né? Nos traz informações maiores, assim. Será que ela já tem uma hipertensão portal? Mas o ultrassom foi feito com Doppler, não tem sinais de aumento de calibre de veia porta, de veia esplênica, enfim, velocidade de fluxo também não foi mencionada. Então, a gente estou meio bolado aqui com essas novas informações. Por enquanto, é acompanhamento. Eu repetiria testes hepáticos, acompanharia, buscaria sinais e sintomas, aparecer dados novos clínicos, né, olhar para esse laboratório, e aí, eu não sei, aí eu faria uma pergunta para o doutor Rafael. Doutor Rafael, o senhor veria essa paciente como uma paciente de uma gestação de alto risco neste momento e estreitaria o acompanhamento ambulatorial, ou ficaria naquelas semanas regulares que a gestante faz no seu acompanhamento? Não, com certeza é um caso especial e eu acho que deve ser acompanhando bem de perto. Eu me arrisco até dizer, ela está agora com 15 semanas, é isso? Não, nesse momento, ela está com 17. 17 semanas. Eu começaria a vê-la, por enquanto, de 2 em 2 semanas, né, obstetricamente falando, e como disse anteriormente, a minha maior preocupação é a gente tentar atingir a viabilidade fetal. Isso é uma outra discussão que depois a gente vai ter um pouquinho mais para frente, né? O que é viabilidade fetal, né? Mas isso vamos deixar. Eu acho que o mais importante agora é a gente se concentrar na parte patológica, porque a conduta obstétrica, sempre a preocupação nossa é tentar ter um feto viável e que a mãe fique bem, né? A matriz tem que ser muito importante nesse momento, né? Porque eu acho que, de novo repetindo o que eu falei, a sobrecarga que ela está tendo agora está piorando muito essa condição hepática dela. Ela não está conseguindo lidar com isso, né? Então, o que nós podemos fazer? Desculpe eu fazer uma outra pergunta, mas essa esplenomegalia dela é uma coisa para a gente levar muito em consideração, né? Apesar de não ter nenhum processo infeccioso aparentemente, né? Mas
esses amartomas aí, será que não estão causando essa hipertensão portal? É uma pergunta para vocês, e está piorando tudo isso? Bom, os amartomas, geralmente, eles não costumam complicar com hipertensão portal, né? Eles são malformações da via biliar Sim. e acaba sendo uma coisa que, eventualmente, poderia até justificar a alteração das enzimas, principalmente canalicular. Tá. Poderiam, eventualmente, cursar com uma infecção, podendo dar frutos de colangite. Agora, eu acho que a dúvida ficou se a gente confia na ultrassom que isso não possa ser algum grau de hipertensão portal que justificaria aquelas alterações anteriores à gravidez, né? Se tivesse alguma doença hepática crônica mesmo. Mas a morfologia do fígado, a textura, está tudo sugerindo que o fígado seja um bom fígado bom, né? Eu estou meio sem diagnóstico aqui, né? Acho que o acompanhamento vai ajudar a definir. Doutora Lúcia, quer falar? Não, acho que estamos todos um pouco perdidos aqui, né? Achando que ela tem uma doença crônica, que a gente não sabe. Dentre aquelas hipóteses que eu falei, a gente volta a pensar também em doença esteatótica, né? É uma paciente obesa, que vem com enzimas alteradas, enfim. E que agora aparece com esse vaso que representa avançada do que a gente estava imaginando. Mas estamos aqui todos um pouco perdidos. O que chamou muita atenção é essa fosfatase alcalina, realmente, né? Porque ela é muito baixa. Uma paciente na 17ª semana de gestação está com uma fosfatase alcalina assim baixa, é esquisito, né? Ela poderia ter o seu sinal de que ela realmente tem essa discrepância, né, entre gama-GT e fosfatase alcalina, que é mais própria da doença de Wilson ou de algumas colestases genéticas não ABCB4, né, não FIC3, mas, enfim, só para chamar a atenção que a gente estranha muito essa fosfatase alcalina, entre outras coisas que a gente está estranhando nesse caso. Vamos lá, Lucila. Vamos ver se Vamos a gente lá. Se vocês estranham, imagine eu. Então, assim, eu fiquei com essas mesmas dúvidas, né? Até que ponto eu valorizaria esse FAM. Eu andei discutindo com algumas pessoas em relação a esse achado da ultrassom dos focos hiperecogênicos, né? E aí me falaram assim, que um diagnóstico diferencial, inclusive, desses focos ecogênicos, em relação a amartoma, talvez pudesse ser cálculos intrahepáticos. Então, eu acabei solicitando uma ressonância que eu queria muito trazer para vocês, mas, infelizmente, por questões econômicas, a paciente não conseguiu fazer. E aí eu pedi essa ressonância, pensando na questão de diferenciar, de ver melhor o aspecto desse fígado, até quantificar a gordura. Só que aí, né, enquanto estava aguardando esse exame a mais, ela evolui com o surgimento de prurido no curso de 19 semanas. E aí, o prurido surgiu com 19 semanas e ela repetiu, né, após o surgimento do prurido, as enzimas hepáticas, e mais uma vez, a fosfatase alcalina normal, as transaminases, de forma surpreendente, assim, caíram, né, e a gama-GT também, e ela conseguiu, com muita dificuldade, fazer uma dosagem de ácidos biliares que veio aumentada, mas um valor não tão alto. Vamos voltar para o Antônio. 16 e 1 fecha o diagnóstico. Pois assim, desses novos exames, eu acho que chama atenção ela ter tido prurido, né, novamente, e acho que a gama-GT que está
chama um pouco mais atenção, FA normal. Confesso que eu não sei qual é o corte dos ácidos biliares para se dizer o diagnóstico. Mas, enfim, eu acho que fala mais a favor talvez, ainda da colestase, né? Mas não sei dizer qual é o corte dos ácidos biliares nesse contexto. Gama Mas, 16, Oi, doutor Edu. Oi. 16 com prurido, você valoriza? Sim, porque agora sim, parece que ela resolveu, né? A paciente resolveu falar assim, não, eu estou fazendo tudo meio confuso, deixa eu reorganizar aqui a história natural da minha doença, né? Aí veio o prurido, né? E aí, em função do prurido, certamente, né? O diagnóstico de colestase intrahepática da gravidez, né? Priorizado, né? E aí pediram o padrão ouro para o diagnóstico, que é a dosagem dos ácidos biliares. Acima de 10 micromol por litro já seria, né, para várias sociedades, critério diagnóstico. E acima de 19, né, também para outros. Então, acima de 10 já seria para critério diagnóstico. Então, ela tem aí sim o padrão ouro para o diagnóstico da colestase intrahepática da gravidez, está na 19ª semana, né? 19ª semana, e aí desabrocha um prurido, né? E parece que aí ela resolveu reescrever a história natural da doença, colocando assim, não, colestase intrahepática da gravidez é uma doença do 2º trimestre ou do 3º trimestre da gestação. Raramente, muito raramente, ela pode acontecer no 1º trimestre da gestação, né? Então, acho que agora as coisas se configuram como uma doença da gravidez, e aí a colestase intrahepática da gravidez baseado no sintoma, na queixa clínica que é mais comum de se ver, que é o prurido, e no padrão ouro para o diagnóstico, que é a dosagem dos ácidos biliares. Legal. Rafael, com esse prurido, com esse ácido biliar, qual que é seu acompanhamento a partir daí? Microfone. Ok, voltei. Eu acompanharia a cada 15 dias, com riscos de diminuir ainda mais nas próximas semanas ou meses, né? Em relação aos ácidos biliares, para a gente seria confortável manter a gestação até no máximo 38, 40. A partir daí, a gente começa a lidar com mortalidade fetal e a seguir também, depois de 50, 60, materna, né? Pela quantidade de ácidos biliares. Então, o que eu faria obstetricamente é acompanhar isso para ver quando que eu vou ter que intervir, né? E óbvio que a gente tem que pensar no tratamento do ácido ursodesoxicólico, né? Eu acho que vai aliviar um pouquinho os sintomas e talvez segurar um pouco isso, mas talvez você possa me dizer quando começar, né? Porque ela está com 19 semanas, que a gente tem agora, 20 semanas e 5 dias, né? Mas isso foi em janeiro, né? Foi janeiro agora que ela estava com quase 21 semanas, dosou o sal biliar. Então, vamos entrar com o Sacol. Eu entraria, porque tem sinais clínicos, e o Ursacol seria, não é só para diminuir o prurido, né? Eu vejo que talvez consiga segurar um pouco mais essa gestação, porque eu estou pensando lá na frente, né? Quando chegar lá, se chegar a 30, 34 semanas, né? Mas tudo vai depender de como que ela se comporta metabolicamente. E a impressão que a gente tem seria que quanto mais precoce isso ocorre na gravidez, mais chance de ter um desfecho desfavorável, né? Sim. Por isso que eu falei agora há pouco que eu estava começando a ficar muito preocupado eu também com prurido, né? Porque você quer fazer alguma coisa, né? Você quer atuar e não tem muita coisa
a não ser o uso dessa medicação, desde que ela siga também as orientações de alimentos, né, para facilitar um pouquinho. Então, esses seriam meus cuidados nesse momento. Legal. Bom, todo mundo concorda em entrar com o Cursacol, né? E a Lucila entrou com o Cursacol? Entrei com o Sarcol e vamos ver aqui a evolução dela. Então, eu iniciei com 900 miligramas dia, né? Para o peso dela ficava mais ou menos 11 miligramas por quilo. E fui tentando acompanhar ela, né? A cada 15 dias. Ela evoluiu, assim, com a piora importante do prurido, né? Esse prurido que apareceu uma coisinha mais leve, mais devagar, se tornou um prurido realmente debilitante, com prejuízo psicológico, prejuízo do sono, ela fez escoriações importantes, fez infecção de pele, então realmente é algo que estava prejudicando bastante a qualidade de vida dela, né? E aí eu fui acompanhando e progredindo a dose do Sarcol. E aí a gente vê aqui, né, como é que esses exames se comportaram. Então, quando eu comecei o Sarcol, né, as enzimas estavam mais baixas, né? E aí eu me assustei, porque após o início do Sarcol, ela veio com a piora, né, das transaminases. E aqui, sim, ela começou a fazer um aumento da fosfatase alcalina, que até então ela não tinha. E aí eu fui otimizando essa dose do Sarcol. Atualmente ela está usando 17 miligramas por quilo. E chegando nessa dose, ela não voltou para mim após eu otimizar essa dose. Eu consegui esses exames laboratoriais de 30 semanas com o obstetra dela. E aí, nesses novos exames, né, a gama-GT manteve, assim, não teve grandes alterações e teve uma queda progressiva de aminotransferases e um aumento progressivo de fosfatase alcalina. Mas pelo que a obstetra me falou, após essa última otimização, ela teve um alívio não total, mas o prurido está algo mais tolerável. Tentei até associar outras coisas, mas infelizmente ela não tem condições financeiras de associar. E esses são os últimos exames que você tem? Exatamente. E aí, pedi novas dosagens de ácidos biliares, mas infelizmente até agora ela não conseguiu fazer. E eu já estou bem preocupada porque a gente já está com mais de 30 semanas, né? Então, o risco maior está se aproximando. E aí, Gama? E aí, eu acho que essas transaminases aqui, elas me incomodam bastante. Elas foram ascendendo, né? Elas foram aumentando de forma progressiva. A última que a gente vê aqui tem 436, né? Não, é a fosfatase, né? É a fosfatase, não, então eu estava vendo errado, 173, né? E 63, não é isso? Então, elas já estiveram até um pouco mais altas lá atrás, esses 436 é a fosfatase alcalina. A dose do Sarcol, acho que já está na dose plena, né, que é uma dose geralmente de 10, né, a 16 miligramas por quilo de peso. O prurido, né, você poderia tentar otimizar a melhora dele com colestiramina, né, que é uma recomendação também que não tem contraindicação na gestação. E o diagnóstico da colestase intrahepática da gravidez, eu acho que está definido, né? A resposta, né, com o Sarcol é que a gente não está encontrando, né, ao longo do tempo. Mas aí, como os obstetras dizem, né, e os
todo o texto da colestase intrahepática da gravidez, né? Essa é uma doença, não é, boa para a mãe, não é, e ruim para o feto, né? Ou seja, a mortalidade é fetal, não é uma mortalidade materna, né? O que a paciente tem é essa morbidade aí do prurido, que às vezes é tão difícil de controle quanto essa paciente, mas o olhar mais preocupante é pro bebezinho, né? Então, monitorar ácidos biliares para avaliar a correlação com manifestações que podem ser, não é, fatais para o bebê, essa é acho que a regra do jogo aí, né, da recomendação aí, é mais adequada para a mãe e para o bebezinho, para o concepto, né? Então, não sei também se, doutor Rafael, o melhor momento, não é, para a gestação, não é? Não sei se tem valor fazer, por exemplo, cardiotocografia para ver vitalidade fetal, se tem valor e com que frequência isso é feito, né? Eu queria só, antes de passar a palavra para o doutor Rafael, aí o que ele vai nos orientar agora, só dar umas dicas assim, financeiras para a Lucila, né? Eu entendo que você falou que a paciente não tem condição de comprar coletiramina, e é caro e é difícil de achar, então a gente sempre fala aqui do ensinamento do nosso professor Márcio Vilela, que é nossa colestiramina genérica, né? Que é você associar a fibra com hidróxido de alumínio. Isso custa muito barato e tem um poder de quelar salariar que poderia ajudar, né? Então, isso é uma coisa. E a outra coisa financeira que eu queria te falar, e também para todo mundo, é que um dos laboratórios que está fazendo essas drogas para proibido, que é a Ipsen, eles estão liberando testes, tanto testes genéticos quanto dosagem de ácidos biliares para pacientes que têm suspeita de PFIC. E eu acho que essa sua paciente, ela não é somente uma colestase da gestação, ela tem de fato, mas ela deve ter uma doença de base genética que é PFIC, e ela faz esses episódios de colestase gestacional, né? Então, eu vou te passar depois um telefone que tem nesse folhetinho aqui que a Ipsen distribuiu lá no Congresso Rio, que você liga e aí você consegue fazer a dosagem de ácido biliar e consegue já fazer o perfil genético da paciente. Tá bom? Agradeço, doutora Lúcia. E aí, Rafael? Respondendo à pergunta do Dr. Gama, especificamente, sem dúvida, esse acompanhamento vai ter que ser feito dependendo onde essa paciente estiver e da possibilidade dela fazer a cardiografia. Ela é importante, mas eu acho muito mais importante fazer um acompanhamento da vitalidade fetal com ultrassom, tá? Porque o Doppler que vai ser feito, tá? Para ver a parte circulatória do neném, vai ser muito mais preciso e mais rápido. Normalmente, no ultrassom morfológico que se faz para avaliar essa vitalidade fetal, você consegue antecipar o sofrimento fetal que a cardiotoco te daria mais ou menos em uma semana até 15 dias às vezes, dependendo da experiência que o ultrassonografista tenha, né? Que isso é muito importante. Então, tem casos, por exemplo, que a gente acaba, às vezes, internando e fazendo uma ultrassonografia quase que diariamente, para você ver, falando em risco fetal, né? Porque quando esses ácidos biliares estiverem muito altos, você vai ter que pensar no coração da criança, né? E não é que você vê que o fluxo aí da artéria cerebral do neném começa a ficar no zero, né? Diástole zero, que a gente chama, porque é uma situação iminente. Então, você vai ter que tomar alguma atitude nisso, né? Com 30, 40 semanas, o que for, né? Não sei se eu consegui responder a sua questão, Gama.
A morte, na maioria das vezes, é elétrica, né, Rafael? Por cardiotoxicidade no bebê? Sim, geralmente. Até onde eu sei, sim. Bom, gente, vamos aproveitar o doutor Rafael, tirar umas dúvidas. Eu acho que a gente vai esperar a Lucila contar mais para a gente do desfecho dessa gravidez, mas a gente está vendo uma coisa diferente, né? A gente sempre considera o período gestacional, que geralmente aparece no último trimestre, às vezes um pouco antes, e a gente vê que essa paciente já tem alteração enzimática desde a 5ª semana de gravidez e até pré. Eu acho que favorece um pouco também a hipótese da doutora Lúcia de que a gente possa ter uma psique. Agora eu fiquei pensando, como a mãe teve uma doença na adolescência, cálculos, e que a gente tem dúvida se esses focos hiperecogênicos intrahepáticos seriam cálculos, a gente pensar na LPAC, né? Sim. Quer complementar, não, Ana Lúcia? Alguém quer perguntar para o doutor Rafael? Eu acho que isso, eu tenho quase certeza que essa paciente vai vir com alguma mutação ABCD4, né? Porque é aquela história, esse perfil genético pode dar múltiplos fenótipos, como o Gama gosta de falar dos fenótipos da CEP, tem os fenótipos da mutação ABCD4, né? E pode dar tudo isso, pode dar LPAC, multiplique, a colestase da gestação, ela pode ter tudo junto, né? Então, acho que você está certa em ir atrás, pode até ser depois, né? De se tem cálculos intrahepáticos, esclarecer isso, né? Fazer o perfil genético dela, mas agora o foco todo é para essa gestação aí de risco, né? Está chegando nós já estamos no dia 7, alguma coisa já aconteceu, né? Porque no dia 28 ela estava na 30ª semana, né? Quase 31ª. Curiosidade de clínico, Rafael, quando é que você indicaria um pouco de corticóide para amadurecer o pulmão do bebê? Abre o som. Agora sim. Teoricamente, para você falar em maturação pulmonar, né, cientificamente você tem certeza que até 32, 33 semanas de gestação, você fazendo o esquema de corticoterapia de 2 dias, e você tem que repetir depois semanalmente, você consegue alguma melhora. O que acontece é que nos últimos 10 anos tem se usado também o corticoide, não só para maturação pulmonar, sino para você prevenir danos neurológicos do prematuro. Então, está sendo usado isso até 37 semanas, se você dizer assim, né? Então, eu acho que, nesse caso, eu entraria agora, dia 28, com 30 semanas, eu já faria um esquema de 2 dias e depois repetiria uma ampola semanal, né? Até O que quando usa, Rafael? Oi? Qual o corticoide que usa e como é que é intramuscular, VO? Intramuscular. É uma ampola de 12 horas, 2 dias. Mas você pode... Normalmente ele selecione mesmo. Telestone? Sim. Ela já fez o corticoide, o obstetra conversou comigo, aí a gente já administrou. Sim. Gente, está na hora de encerrar, né? Eu não sei se vocês querem aproveitar mais, tirar alguma dúvida com a Lucila, com o Rafael, com o doutor Gama, com a doutora Lúcia. Senão a gente vai encerrar, agradecendo muito o caso que a Lucila trouxe, agradecer muito a participação do Rafael e agradecer sempre a disponibilidade da Eunice de agendar nossas reuniões e organizar, fazer o contato. Obrigado demais, Lucila. Obrigado, Rafael. Eu só queria agradecer de novo a participação, o convite, né, para participar dessa reunião de vocês.
Achei muito interessante esse caso, e eu gostaria de saber depois a evolução do caso. Isso vai ser muito importante, eu acho. Não só, talvez, fazer uma outra reunião só para discutir os outcomes, né? ver como que evolui tudo e talvez mais para frente, daqui a alguns meses, o que essas investigações levaram para a gente, né? A doutora Lucila vai dar, né, notícias, né, Lucila? Nem que seja através da Eunice. Sim. Ela vai voltar, teoricamente, ela volta para mim essa semana, com dosagens de ácidos biliares. Espero que ela volte, Legal. de fato. E eu fico feliz com a questão do teste genético, né? Eu estava me perguntando o que é que eu ia fazer com o Sarcol após a gestação, se eu iria suspender ou não, né? Que idealmente a decisão deve ser baseada no teste genético, né? Pelo que eu li, ela é um protótipo de paciente que tem que, de fato, fazer o teste genético. É uma colestase que foi precoce, uma colestase recorrente, né? E tem toda essa história familiar aí que faz a gente pensar que ela tem deficiência de MDR3, né? E eu estava realmente angustiada porque eu, teoricamente, não teria o teste genético, né? Mas agora eu fiquei mais animada. Doutora Lu, você quer encerrar? Só agradecer, Lucila, caso muito legal. Eu vou passar depois para você, eu passo para a Eunice lá, qual é o caminho das pedras, para você pedir o teste genético, e aí você fica com o compromisso de trazer a resposta. Tanto do desfecho da gestação quanto do teste, né? E agradecer também muito, doutor Rafael, pelas considerações, foi uma reunião muito legal. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, Lucila. Tchau. Tchau.